Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, bem-vindo ao meu canal. Esse é um espaço que eu criei agora, é um espaço livre, diversificado, onde eu trago a minha experiência prática para analisar, debater e falar a verdade sobre o que realmente importa, né? Da tecnologia, à política, do comportamento aos valores fundamentais da nossa sociedade, por assim dizer, né? Sem muita enrolação e direto ao assunto. Se você gosta desse conteúdo assim com substância, né? Com verdades, deixa aí seu like, já se inscreve aí com a gente. E vamos lá, vamos para o próximo tema aí que vocês vão gostar bastante. Sabe qual é o maior golpe que está acontecendo hoje no Brasil? Todo mundo fala de golpe, né? Porque muita corrupção no país, né? Mas não é essa corrupção especificamente, né? Não é clonagem de cartão, nem golpe do Pix. É gente subindo no palco, abrindo a Bíblia e usando o nome de Deus para arrancar dinheiro de quem está desesperado. Esse é o grande problema hoje. O desespero virou um modelo de negócio. E se você não acordar agora, você vai ser a próxima ovelha caçada por esses lobos de internet, é assim que eu chamo eles. E olha um pouquinho, para um pouquinho, olha ao seu redor, entra aí nas redes sociais por apenas 5 minutos. O que você mais vê hoje no Brasil são promessas milagrosas. Mas algo mudou drasticamente nesses últimos anos. O discurso puramente empresarial, né, e de ostentação financeira, esse discurso acabou. Então, o mercado da manipulação se atualizou e de uma forma muito perversa. Agora, para te vender um curso, uma mentoria, uma vaga em um grupo VIP, por exemplo, as pessoas não mostram apenas carros importados, mansões, né? Antigamente fazia muito isso. Mas perceba que eles estão abrindo a Bíblia e ainda citam versículos junto com essas promessas. Eles são capazes de chorar na frente da câmera, dizem que tiveram uma revelação direta e colocam o nome de Deus no meio de estratégias frias desse marketing digital. O desespero humano virou o modelo de negócios mais lucrativo desse país. E hoje eu quero fazer uma denúncia que muita gente tem medo de fazer, mas que precisa ser dita com todas as letras, sem rodeios. Nós estamos assistindo a maior onda de falsos profetas da história desse país. Gente que se veste como cordeiro, que tem a fala mansa, mas que na verdade são lobos cruéis caçando ovelhas que estão perdidas, machucadas e sempre desesperadas por uma resposta. E o pior de tudo, eles estão enriquecendo de forma astronômica às custas da fé alheia. Vamos entender como isso funciona, né? Entender como funciona o mecanismo milimetricamente calculado dessa armadilha. Esse tipo de coach nunca surge dizendo me dê seu dinheiro, né? Ou nunca saem pedindo assim. Eles são mestres da psicologia humana. Eles estudam exaustivamente gatilhos mentais, a neurociência e técnica de persuasão em massa. Primeiro, eu vou te explicar como é que funciona. Primeiro, eles identificam a sua dor, né? Você está desempregado, o seu casamento está ruindo, você está sofrendo de depressão, ansiedade ou passando por uma crise de identidade profunda. Exatamente aí, pronto. Naquele exato momento, você se tornou o alvo perfeito. Ovelhas perdidas e vulneráveis são o verdadeiro público-alvo dessas pessoas. E aí, meus amigos, e aí que começa o grande teatro. Eles sofrem e para ganhar vocês, né? Ele sobe num palco iluminado, abre uma live com uma produção de cinema, e aí começam a misturar jargões de negócios com termos espirituais. É isso que me deixa pé da vida.
Eles inventam conceitos absurdos que beiram o ridículo, como, assim, ativação espiritual do seu CNPJ, né? A chave secreta de Salomão para a sua riqueza. Repare na hipocrisia escancarada. Eles pegam esses mistérios mais profundos da fé e transformam em um método comercial de 7 passos. Eles pegam a oração, que deveria ser um diálogo íntimo e sincero com o nosso Criador, e dizem que se você não estiver na frequência certa, que por sinal eles ensinam apenas um curso pago, que Deus simplesmente não vai te ouvir. Sabe o que é isso? É a comercialização do sagrado. Eles criaram um pedágio financeiro entre você e o Criador. E o pior de tudo é esse mecanismo cruel de culpa que eles instalam na sua mente. Se você compra o curso e por algum motivo você prospera, a glória é do método deles. Ele vai usar o seu depoimento, o seu testemunho, para vender ainda mais. Mas se você compra o curso, se endivida e continua na pior, sabe o que ele vai te dizer? Que a culpa é inteiramente sua, que falta fé em você, que você tem bloqueios espirituais, de escassez, que só serão resolvidos se você comprar a mentoria avançada, né? O próximo nível que custa o triplo do preço. E é um ciclo sem fim de exploração psicológica e financeira. Vamos dar o nome correto, bíblico, teológico e espiritual para o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Isso é pecado. E é dos piores que existem. Um exemplo aqui, quando os 10 mandamentos nos alertam para não tomará o nome de Deus, do seu teu Deus em vão, a maioria das pessoas acha que isso significa apenas, tipo, não falar um palavrão, né? Usando o nome de Deus. Mas o significado profundo disso é infinitamente mais sério. Tomar o nome de Deus em vão é usar o santo nome, né? Para validar a sua própria mentira. É usar a autoridade divina para camuflar a sua ganância estritamente pessoal. Jesus Cristo expulsou uma única classe de pessoas do templo usando um chicote nas mãos, né? Algumas traduções. Não foram meramente os pecadores comuns, por assim dizer, né? Não foram os fracos, não foram os marginalizados da sociedade, foram os vendilhões do templo, foram aqueles que transformaram a casa de oração em um mercado, em um verdadeiro covil de ladrões. E o que esses coaches fazem hoje na internet é exatamente a mesma coisa, só que com sinal de Wi-Fi, né? Link de afiliado, pagamento instantâneo via Pix, ou então até aqui nos Estados Unidos via Zelle. Eles sobem no palco, choram lágrimas ensaiadas, dizem que Deus mandou falar, mas no fundo do coração eles estão olhando para a plateia e calculando quantos dígitos aquele lançamento digital deles vai render. Eles usam termos bonitos, né? Como transbordo. Dizem que o único desejo deles é que você prospere, mas a única conta bancária que transborda de verdade é sempre a deles, né? E transborda com dinheiro de pessoas humildes, né? Que muitas vezes tiraram o que não tinham, deixando de pagar contas básicas, porque acreditavam piamente que estavam fazendo um sacrifício legítimo para Deus. Eu me emociono falando isso, porque eu sinto na pele o que essas pessoas passam, porque eu já passei por isso. Mas não se engane, Deus não divide a glória, não divide a glória dele com o ego
inflado de ninguém, muito menos com o faturamento do infoprodutor. Mas aí você pode, legit, mas você pode legalmente, né, me perguntar, mas como eu posso, Douglas, diferenciar alguém que realmente tem uma intenção pura de me ajudar, né, de um autêntico predador digital, por assim dizer? A resposta é muito simples. A resposta é simples, antiga e infalível. Ela está nos frutos. O verdadeiro líder espiritual, o verdadeiro mentor, aquele que realmente tem um coração alinhado com a verdade, com o amor ao próximo, ele te aponta sempre para o caminho para Deus. O falso coach, ele aponta o caminho para ele mesmo. O verdadeiro propósito, pessoal, ele liberta, te traz paz de espírito e te dá autonomia de vida. O falso coach, ele cria uma dependência crônica. Ele quer que você sinta que, sem os vídeos diários dele, sem os conselhos exclusivos dele, sem as imersões de final de semana que custam milhares de reais, você é um ninguém absoluto. Eles se colocam propositalmente no papel de intermediários exclusivos da vontade divina na sua vida. Olha que coisa maléfica, né? Sândica. Perceba o padrão repetitivo dele. Já perceberam? As roupas sempre de grife, com logos gigantescos, os relógios caríssimos, a ostentação escancarada sendo vendida como se fosse a principal promessa de Deus para a sua vida. Desde quando o evangelho virou sinônimo de vaidade e ostentação material? Desde quando a busca pela espiritualidade virou uma corrida insana por bens materiais e status social? Eles distorcem absolutamente e completamente tudo. Eles pegaram uma mensagem que fala de renúncia, de amor sacrificial ao próximo e de profunda humildade e a transformaram em um manual de egocentrismo, ambição desenfreada e adoração ao próprio ego. Se você está me assistindo agora, já caiu em uma dessas armadilhas, se você já comprou um curso desses, uma mentoria dessas, se você já se endividou no cartão de crédito, se você estava quase arrumando dinheiro emprestado de onde não tinha, porque acreditou que essa era a última saída desesperada para a sua vida, por favor, escuta com o coração aberto o que eu vou falar. Preste bem atenção. Não se sinta culpado ou envergonhado por ter sido enganado. A culpa do golpe é sempre do predador, nunca da vítima. Você agiu na pureza do seu coração, movido pela sua busca legítima por Deus e pelo desejo digno de dar uma vida melhor para sua família. Quem usou de profunda má fé e frieza foi o outro lado. Mas que esse vídeo, essas minhas falas, elas sirvam hoje como um grande despertar na sua vida. Entenda de uma vez por todas, Deus não cobra ingresso para ouvir a sua voz e o seu clamor. A sua paz, a sua restauração familiar e a sua dignidade não estão trancadas atrás de um botão de compra na internet. O acesso ao Criador é inteiramente de graça. Ele foi pago por um preço de sangue muito mais alto do que qualquer mentor digital jamais será capaz de cobrar.
Está na hora de pararmos de aplaudir esses palcos iluminados. Está na hora de pararmos de dar visualização, engajamento, curtidas e dinheiro para quem profana o sagrado todos os dias em nome do próprio faturamento. Vamos proteger as nossas ovelhas, vamos acolher quem realmente está perdido com amor real, com abraços abertos e não como uma proposta comercial parcelada no cartão. Essa mensagem tocou seu coração. Se você também não aguenta mais ver a fé e a boa fé do povo brasileiro sendo usada de forma tão vil como mercadoria barata, não se cale, não vamos nos calar. Eu não vou me calar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, mande para aquela pessoa que você sabe que está vulnerável e prestes a cair em uma dessas armadilhas. Vamos espalhar a verdade, porque só a verdade tem o poder de libertar. Muito obrigado por acompanhar essa reflexão até aqui. Vigiai e orai. Fiquem em paz e fiquem muito atentos. Abraço.